Da nascente à foz, a ANA tem o papel de cuidar das águas do Brasil. Para isso, conta com estudos, ferramentas e outros importantes instrumentos. É o caso da alocação de água, que é realizada pela ANA em reservatórios, bacias, mananciais ou trechos de rio para que a água possa ser utilizada por diferentes tipos de usuários em situações de escassez. Essa história começa da estruturação de alocação de água em marcos regulatórios, ela começa um pouco pela experiência cearense da Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos, da COGER, tá? Que desde os anos 90 já praticava a alocação negociada de água. Tá? A gente aproveitou essa experiência, vivenciou um pouco essa experiência através dos técnicos da COGER que trabalharam aqui na Agência Nacional de Água, aprimoramos esse tipo de experiência e implementamos uma metodologia um pouco adaptada a partir das experiências vivenciadas pela ANA. Com a alocação, a ANA propõe as regras a fim de garantir água para as diversas atividades que dependem dela em situações de baixa disponibilidade de recursos hídricos. Essa atuação da agência em campo previne que sistemas de água se esgotem e minimiza conflitos pelo uso do recurso entre diferentes setores econômicos e usuários de água. Normalmente, em quase todas as situações, quando nós chegamos aos locais, esses locais estão, diríamos, em pé de guerra. Né? Há um conflito implantado, há uma certa ausência da política de recursos hídricos naquele local, ou se não há uma ausência, os instrumentos da política não estão conseguindo refletir, né, ou solucionar os problemas que causam esses conflitos. Essa realidade, normalmente é ajustada e ela é transformada muito rapidamente. Isso tem trazido uma confiança mútua, tanto entre a ANA e os usuários da ANA e a sociedade local como um todo. Com o apoio da ANA, são realizadas reuniões públicas com os órgãos reguladores estaduais, operadores de reservatórios, representantes da sociedade civil e do poder público para entender a necessidade dos usuários, tirar dúvidas e compatibilizar a demanda com a oferta de água. A ANA também acompanha de perto toda a situação da região e levanta dados operacionais importantes para serem utilizados como parâmetros nas reuniões. Assim, a agência pode propor regras condizentes com a realidade de cada sistema hídrico. Além de verificar o nível do açude do volume armazenado, tem também por objetivo verificar as condições da barragem, como que estão as estruturas eletromecânicas, a comporta de tomada d'água, o registro que controla a vazão de efluente, e nós também aproveitamos para dar uma passada geral na barragem, dar uma olhada na sua estrutura. Nas reuniões públicas, a ANA apresenta aos usuários diferentes opções e suas possíveis consequências. A partir da decisão tomada pelos usuários, no processo de gestão descentralizada e participativa, a ANA determina as regras de alocação anual e os marcos regulatórios. Nesse processo, a agência tem um papel importante de mediadora para que todos possam ter realmente voz participativa na alocação. De 2015 a 2019, a ANA já promoveu 150 alocações de água em importantes sistemas hídricos como Morrinhos, na Bahia, Bico da Pedra e Gorutuba, em Minas Gerais, Curema Mãe d'Água, na Paraíba, entre outras. Uma das mais recentes foi realizada no sistema hídrico formado pelos açudes Armando Ribeiro Gonçalves e Mendubim, no Rio Grande do Norte. Isso possibilitou a gente trazer dois cenários aqui para discutir com os usuários interessados. Um deles é a gente manter praticamente o que foi praticado ano passado, em média 5,5 metros cúbicos por segundo, em todos os meses. O outro cenário foi a gente aumentar um pouco essa vazão em torno de 27% durante o período de estiagem e nos meses úmidos a gente compensar. E isso possibilitaria aos usuários, ao setor produtivo, aumentar, flexibilizar as regras de restrição. Houve um consenso, os irrigantes e carcinicultores e todo o setor produtivo eles preferiram essa segunda proposta. A ANA tem atuado perfeitamente durante esses anos, junto com a população, junto com os produtores, levando em consideração nossas reivindicações. Hoje o que se viu foi uma democracia aqui no auditório da UERN, onde se localizou a reunião, quando
a ANA promoveu uma discussão sobre o novo termo de alocação de águas para esse biênio e ofereceu a condição de voto a todos que estavam presentes aqui na reunião. Estou muito satisfeito com o resultado. Mas perfeito, muito participativa, desburocratizado, a atuação da parte da fiscalização. Sempre que a gente faz contatos por telefone, até por WhatsApp, é disponibilizado, a gente entra em contato com o pessoal. Eles frequentam todas as reuniões presenciais, andam por aqui, nos visitam. Não tenho nada que desabone o serviço da ANA. Perfeito, gosto muito. O relacionamento institucional da ANA conosco é muito salutar. A participação dela realmente na região presencial, não é lá do escritório lá em Brasília, e também quando se precisa ir a Brasília nos recebe muito bem. Então eu acredito que é por aí a presença da ANA aqui na região, no Comitê de Bacias. Participo do comitê, a gente tem assento no Comitê de Bacias, então é muito salutar. As apresentações são extremamente técnicas, muito bem pautadas, muito bem fundamentadas, certo? Não trabalha com achismo, trabalha com dados reais. Uma gestão participativa é fundamental para que a alocação de água seja um sucesso. Afinal, independente do uso, a água é uma só.